nós sabemos que a Torá não tem uma ordem cronológica, apesar que semana passada já lemos sobre os 10 mandamentos, mas nessa semana, no final dessa parashá, descreve alguns acontecimentos antes e após a outorga da Torá dos 10 mandamentos. E descreve a cronologia daqueles dias, o que vai acontecendo cada dia. Então, no dia 5 de Sivan, Moshe, ele escreveu toda a Torá, desde o início, desde o Gênesis, até aquele momento que eles estavam no Monte Sinai, até o Matan Torá, até a Parashá de Yitro. E daí ele acordou de manhã, ele construiu um altar e 12 matzevot para as 12 tribos e fizeram sacrifícios. E desses sacrifícios dividiram o sangue dessas oferendas na metade, e metade foi aspergido sobre o povo. E naquele momento, vários milagres aconteceram, mas foi o momento da conversão do Bnei Israel. Quando que o Bnei Israel se transformou um povo, uma nação, foi naquele momento. Porque eles fizeram o Brit Milá já no Egito, eles foram na mikve, se preparando para a outorga da Torá, e aqui eles fizeram uma oferenda, um sacrifício, que isso é uma pré-condição para uma conversão. Hoje que não temos, quando Mashiach chegar, um convertido ele vai trazer um sacrifício. Mas naquele momento que foi a grande conversão do povo. E na sequência, Moshe, seu irmão Aaron, seus 2 sobrinhos Nadav e Avihu, e os 70 anciões, eles subiram no Monte Sinai, e Vairu et Elokei Israel. Eles viram, eles enxergaram Elokei Israel, Deus de Israel, Deus de Yaakov. Eles tiveram o mérito de enxergar a glória de Deus. Vetachat raglav, e debaixo dos seus pés, dos pés de Hashem, Kemaseh livnat sapir, o que etzem hashamayim lator. Eles viram como se fosse um tijolo de safira, que estava debaixo, o banquinho debaixo dos pés de Deus, o que etzem hashamayim lator. Quer dizer, eles viram uma imagem de um tijolo, como se fosse um tijolo que os judeus construíram no Egito, mas era um tijolo feito de safira, de uma pedra de safira. Porque essa era a vontade de Deus, que debaixo do trono celestial tivesse um tijolo, lembrando ele a escravidão, o sofrimento que os judeus estavam tendo no Egito. Porque isso que era a grande escravidão, deles colherem a palha, fazer a argamassa, fazer o tijolo, construir as cidades e as pirâmides, etc. E as mulheres também trabalhavam. E teve uma vez que uma mulher estava grávida, e ela estava fraca, e no meio do trabalho pesado, ela acabou perdendo o bebê. E os egípcios pegaram o bebê e colocaram junto com a argamassa. Naquele momento veio o anjo Gabriel, e ele pegou essa argamassa, e ele fez esse tijolo com essa imagem com uma imagem de um tijolo, e levou para os céus e colocou debaixo do trono celestial. Porque Deus falou, eu estou junto com vocês na hora do sofrimento, na hora da escravidão, eu estou sofrendo junto com vocês, quer dizer, eu estou sentindo isso que vocês estão sentindo. E nesse tijolo foi desenhado também todos os objetos e as ferramentas necessárias para montar, para construir um tijolo. Estava tudo desenhado nesse tijolo debaixo do trono celestial. Quando os judeus foram libertados, saíram dessa escravidão, acabou a história dos tijolos, então, Ke'etzem hashamayim latohar, como a essência do céu, latohar, de pureza. Quer dizer que foi limpado essas imagens desse tijolo de safira. O tijolo continuou lá. E foi isso que Aaron, Moshe e os filhos de Aaron, os 70 anciões, eles conseguiram visualizar na hora que eles subiram no Monte Sinai. Então isso, na verdade, estava representando para eles o amor que Hashem tem pelo povo de Israel.
Ali, na hora do sofrimento, Hashem estava sofrendo junto, tinha as imagens da escravidão, e quando eles saíram, foi apagado aquela imagem. Daí, no dia seguinte, 6 de Sivan, foi a outorga da Torá. Na verdade, vamos ver hoje, existem duas opiniões. O Rashi traz isso, tem toda uma discussão na Gemara, no Talmud, sobre qual dia foi a outorga da Torá. Se a outorga da Torá foi no dia 6 de Sivan, ou se foi no dia 7 de Sivan. E vamos tentar entender, de acordo com as duas opiniões, o que aconteceu nestes dias. Porque no final da Parashá, a Torá descreve que Vayavó, Moshe entrou nas nuvens, Vayal Moshe Lahar, Moshe subiu na montanha, a nuvem Vaychas Yanan Etarar, a nuvem cobriu a montanha, e isso assim ele ficou por 6 dias. E no 7º dia, Deus falou para Moshe para que ele entrasse na nuvem. E daí Moshe entrou na nuvem e ficou lá 40 dias e 40 noites. Que 6 dias que são esses? Que a nuvem desceu no Monte Sinai. Quando que foram esses 6 dias? Antes da outorga da Torá ou após a outorga da Torá? E sobre isso tem toda uma discussão entre Rabi Yossi Aglili e o Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele dá a opinião que no Rosh Chodesh Sivan, primeiro dia de Sivan, quando que os judeus acamparam na frente do Monte Sinai, eles chegaram da jornada desde da saída do Egito, na hora que eles na hora que eles acamparam na frente do Monte Sinai, é isso que a Torá está descrevendo, que a nuvem desceu no Monte Sinai. E ali ficou 6 dias, de Rosh Chodesh Sivan, primeiro de Sivan, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e no 6º dia foi a outorga da Torá. E todos esses dias Moshe subia e descia do monte e falava com Deus. E trazia a cada dia uma outra mensagem, uma outra informação para o povo em relação à outorga da Torá. Foram 6 dias de preparo, e no dia 7 de Sivan, no dia 7 de Sivan, de acordo com Rabi Akiva, foi a outorga da Torá. E neste 7º dia, Moshe, foram os 10 mandamentos, Moshe desceu do Monte Sinai, e daí Vaikra Elav Hashem, Hashem chamou ele no 7º dia, e ele entrou dentro da nuvem e subiu para os céus, numa passagem, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Essa é uma opinião. A opinião do Rabi Yossi Aglili é que não. As nuvens desceram, a nuvem da glória desceu no Monte Sinai no dia 6 de Sivan. Foi a outorga da Torá no dia 6 de Sivan. Foram os 10 mandamentos no dia 6 de Sivan. Depois essa nuvem ela foi embora. No dia seguinte, dia 7 de Sivan, a nuvem ela desceu no Monte Sinai e ficou ali por 6 dias. Dia 7, 8, 9, 10, 11, 12. E Moshe estava lá, coberto com essa nuvem, conversando com Deus. E no dia 13 de Sivan, no 7º dia, após a outorga da Torá, após os 10 mandamentos, Deus falou para que ele entrasse naquela nuvem, e ali ele ficou mais 33 dias. Mais 33 dias, ou 34 dias. Quer dizer, os 6 dias que ele estava com a nuvem sobre ele, não dentro da nuvem ainda, foram os dias após a outorga da Torá, que já fazem parte dos 40 dias que Moshe ficou falando com Deus dentro das nuvens. Mas de qualquer forma, Hashem chamou para Moshe para que ele entrasse dentro dessa nuvem. Então vamos só entender um pouquinho essa jornada nas nuvens, como que Moshe entrou na nuvem, o que ele ficou fazendo lá e como que foi a recepção de Moshe pelos anjos. Então a nuvem era que nem uma grande fumaça, e Hashem ele fez um shvil, ele fez uma passagem, um corredor dentro da nuvem. E na verdade ele entrou dentro da nuvem, ele estava, de todos os lados, tinha essa fumaça, essa grande nuvem. Quando Moshe chegou nos céus, e ele não sabia o que fazer, ele não sabia, ele viu um buraco na frente, ele não sabia como entrar, se segurar pela nuvem, como que ele vai entrar realmente na nuvem. Então a nuvem abriu esse buraco, Moshe entrou dentro da nuvem, e ele estava andando na nuvem, como se estivesse andando no ar.
naquele momento veio um grande malach, um grande anjo, que era um general, ele era responsável por 12.000 anjos de destruição. E Moshe, quando viu esse anjo, esse mega anjo, ele começou a gritar contra Moshe. Ele falou, mata mevakesh kan ben Amram. O que você está procurando aqui, seu filho de Amram, né? seu ser humano, homem de carne e osso? Aqui são anjos de fogo, malachei esh. Então Moshe falou, desculpa, eu não vim aqui por conta própria. Deus me ordenou que eu viesse para cá, para receber a Torá sagrada, para depois trazer para o povo de Israel lá embaixo. E o anjo estava na frente, barrando a passagem de Moshe. Daí Moshe, ele abriu a boca e ele falou o nome de Deus de 12 letras, que anos antes, quando Moshe estava, um tempo antes, quando Moshe estava na sarça ardente, quando ele estava no Sne, Deus ensinou para ele aquele nome de 12 letras. E Moshe mencionou esse nome, e esse anjo, de tanto medo, ele saiu correndo 12.000 parsaot de distância. E Moshe continuou andando dentro da nuvem, e seus olhos estavam pegando fogo, né? Parecia labaredas de fogo os olhos de Moshe. Daí Moshe encontra um segundo anjo, o anjo maior do que o primeiro, muito, muito maior. E cada palavra que esse anjo falava, saía 12.000 raios. 12.000 raios de fogo saíam da boca desse grande anjo. E quando Moshe viu isso, ele não tinha coragem de abrir a boca. Ele queria pular para fora da nuvem. Ele estava desesperado. E daí o anjo virou para ele e falou, Ben Amram, o que você está procurando aqui? O que você está fazendo aqui no lugar dos maiores anjos sagrados? E Moshe ficou assustado. Ele começou a chorar e derramou algumas lágrimas. E daí a Kadosh Baruch Hu virou para Moshe e falou, você não estava comigo lá na sarça ardente? E eu te ensinei o Sod Hashem HaMeforaj, o segredo do nome sagrado? E agora você tem medo desses anjos, de um dos anjos celestiais? E quando Moshe ouviu a voz de Akadosh Baruch Hu que estava falando com ele, ele tomou coragem e ele falou o nome de Deus de 72 letras. Quando aquele anjo ouviu que Moshe conhecia o nome de Deus de 72 letras, ele virou para Moshe e falou, Baruch Boacha Moshe, bem-vindo Moshe, bem-vindo aos céus. Que Deus te revelou para você um segredo que ele não revelou para os maiores anjos. O anjo ele foi para Kadosh Baruch Hu e ele falou para Deus, Galu ve'adu elefanecha. O Senhor sabe que não sabia que Moshe estava vindo para cá com a tua permissão, mas agora eu, anjo, que eu sei que o Senhor Hashem enviou ele para cá, então vou ficar com humildade como um aluno perante o seu mestre. E ele ficou acompanhando com muito respeito junto com Moshe. E daí eles encontraram um terceiro anjo, que era muito maior, que era uma idade de 500 anos, maior do que os outros anjos. Era um anjo, aquele anjo responsável para receber ou levar para cima todas as tefilot do Bnei Israel. Todas as rezas do Bnei Israel, esse anjo é o responsável de levar lá para cima. E ele faz dessas nossas rezas uma coroa perante Deus. E todos os anjos celestiais, eles tremem de medo na hora que este anjo ele fala Baruch, perante esse anjo, eles falam Baruch Hashem Imkomo, Baruch Kevod Hashem Imkomo, quer dizer, abençoada a honra de Hashem do seu lugar, de tão distante que é, que eles não conseguem captar. E daí, aquele outro anjo, quando ele se aproximou desse anjo, desse terceiro anjo mais elevado, ele falou, desculpa, mas eu não consigo mais te escoltar, Moshe Rabbeinu. Ele acabou largando Moshe. E daí Moshe ficou com medo e começou a chorar de novo. Ele pediu misericórdia para Deus, e Deus falou para ele, não se preocupa, e abriu para ele mais um buraco, mais um shvil, mais um corredor dentro das nuvens. E daí ele encontrou um quarto anjo, que era responsável pelo Nahar Dinor, o rio Dinor. E saía um fogo desse rio. E quando Deus ele julga
os anjos celestiais, o julgamento deles, o castigo deles é mergulhar neste rio para espiar as suas transgressões. E depois ele encontrou um quinto anjo, que era Malach Raziel, que ele é aquele que escuta as palavras de Deus. Quando Deus faz uma gzeirá, ele vem e anuncia esse decreto dentro do mundo. E depois vem o Eliyahu Hanavi e recebe as palavras desse anjo e ele anuncia essas palavras para dentro do mundo. E ali Moshe ficou 40 dias e 40 noites aprendendo a Torá diretamente com Deus, toda a Torá oral e todos os segredos da Torá. E Moshe acabou se elevando tanto espiritualmente que ele virou que nem um anjo. Ele virou uma santidade máxima, virou que nem um feto, que nem uma criança nova. Por isso que ele ficou 40 dias e 40 noites. Porque a formação do feto, depois de 40 dias, o feto já tem uma formação, já é um período inicial da criação do bebê. Então, na hora que Moshe passou 40 dias, ele saiu de lá como uma nova criatura. E daí, ele chegou a hora de voltar para a terra, e ele esqueceu tudo, deu um branco. E daí Hashem foi lá e deu para ele de presente toda a Torá novamente. E a partir daquele momento, Moshe, ele era brother, ele era super próximo e super amigo dos anjos celestiais. E todos os anjos deram para ele de presente Razim, vários segredos da Torá. E até o anjo da morte deu um segredo para Moshe Rabbeinu. Ele deu o segredo do Ketoret, do incenso, que isso pode parar uma epidemia, que depois isso foi passado para frente e foi usado numa outra oportunidade.